para conhecer filosofias, eu não sabia que aquilo era uma faculdade de formação teológica que preparava missionários, pastores. Eu fui mais a título de especular, eu era muito assim, atrevida, eu não respeitava muito bem as pessoas, cristãos, não ouvia, né, se alguém me entregasse um folhetim na rua, eu rasgava. E nós fomos mas esse amigo que estava na noite, que me entregou a Bíblia, e entramos lá. Quando entrei naquela faculdade, naquela escola, funcionava no grupo, nós fomos recebidos pelo pastor Edson Nascimento. Hoje já partiu para a glória, que Deus o abençoe, né? Que abençoou muito aquele homem na minha vida, né? E quando que cheguei lá, que vi aquele monte de crentes estudando lá, eu falei, mas não é aqui que eu não vou ficar mesmo. Mas o pastor Edson é um homem muito sábio. Ele logo percebeu que a gente havia sido enviado por Deus naquele local ali. E eu falei, não, mas a gente estava querendo, era um curso de filosofia, isso aqui, escola de crente e tal. Ele insistia, não, mas vem estudar. Eu falei, olha, nós somos viciados, nós fumamos, bebemos, fumamos maconha. Ele disse, e o que tem? A Bíblia diz, vinde como estás. Eu falei, esse homem é doido e vamos estudar assim mesmo. E ele falou, olha, se você quiser, você pode até fumar aqui na escola, desde que não seja dentro da sala, na hora do recreio, se quiser beber. Não tem problema nenhum. Na semana, pouco tempo depois, quase um mês depois, eu fui convidada para ir numa igreja com um outro amigo meu que era viciado também, a família dele era cristã, mas ele não frequentava. E ele foi para a gente, eu fui com ele porque a mãe dele estava molando demais e eu entrei. Era uma igreja que ficavam os homens do lado e as mulheres dos outros, usavam véu, tinha uma orquestra no meio. E aquilo já fomos entrando, já foi motivo de deboche, né? Eu vi aquela cena. Mas só que ele ficou longe de mim, porque lá separava, né? Como disse, homem e mulher. E quando eu fui para o setor feminino, eu sentei. Mas eu queria sair dali, porque eu estava rindo muito daquela situação, mas eu não tive como sair. Parece que eu fiquei grudada ali, naquele banco. E aquilo, o pastor que estava lá na frente pregando, o ministro, ele começou a falar algo sobre a minha vida que só eu sabia lá no meu íntimo. E ele disse que havia entrado uma pessoa ali, que Deus tinha propósito grande na vida dela, e que ela não saísse dali, porque provavelmente ela poderia morrer lá fora, porque grande era a fúria do inimigo contra a vida daquela pessoa. E naquela hora eu senti que aquilo que era comigo. E eu caí em pranto, em choro. Pela primeira vez eu tive isso na minha vida. E passou sobre a minha vista, eu estava de olhos fechados, um filme preto e branco, como se fosse um rolo de cinema. E vinha retratando as minhas fases, a partir de 12 anos, eu creio que seja por causa da idade, da consciência que o homem tem. Deus foi me falando, minha filha, isso que você faz é pecado, isso que você faz é pecado, isso. Por que Deus fez isso comigo? Porque na minha formação, eu fui educada para ser gentil, para amar o próximo, dar o que eu tiver, dar a minha capa, socorrer os necessitados. Mas não foi me ensinado. Nenhum sacerdote me ensinou que eu não podia poluir o meu corpo, que isso aqui é templo do Espírito Santo. Né? Que eu não tenho como servir a dois senhores, que caminho de drogas é caminho de morte, né? Caminho de destruição. E naquele momento eu entendi, e naquele instante eu recebi Jesus no meu coração, nem sei como, porque ninguém falou nada, mas eu entendi que dali para frente eu não seria mais a mesma pessoa. Voltei na faculdade, contei para o pastor Edson, ele riu muito, glorificou a Deus, logo em seguida eu fui batizada. Mas esse amigo também. Pouco tempo depois, eu fiquei dois anos mais ou menos, e a minha vida foi mudando, eu fui retomando a alegria, o sentido de vida, minha mãe já estava mais feliz comigo. E aí, mas com 2 anos que eu já estava na presença de Deus, eu resolvi olhar para trás. Eu achei que já estava dominado na minha vida a questão do vício. E eu fui numa festa, eu fui avisado em sonho, nitidamente, que no dia seguinte eu tinha 2 caminhos para seguir, e eu podia escolher. Mas que provavelmente eu ia para a direita, que era um caminho cheio de lamas e cheio de serpente. E a serpente nós sabemos que representa o inimigo. E que eu andava por aquele caminho, brincando ali. No outro dia eu fui numa festa de família e resolvi experimentar um pouquinho de vinho. Pensei, não vai ter problema, eu já estou 2 anos sem beber. Olha, irmãos, aquilo ali foi a brecha, foi tudo que o inimigo precisava para tomar conta da minha vida novamente.
Né? A palavra de Deus fala que aquele que conhece a verdade e despreza é como um porco que volta ao lamaçal e come o seu próprio vômito. E essa palavra se cumpriu na minha vida. Né? E eu não preciso nem dizer o que me aconteceu dali para frente. O meu estágio ficou pior do que antes. Né? A cocaína é uma droga muito cara e para que você manter o vício, você precisa de... nunca tem dinheiro suficiente, porque nunca nada chega. Então, eu acabei me envolvendo com tráfico, receptava produtos roubados para depois trocar com traficante. Isso aconteceu no contexto que eu não morava mais em casa, eu já tinha casado numa circunstância que foi, assim, para ficar livre de família, para ter mais liberdade. Né? E depois, o que me aconteceu? O casamento foi desfeito, porque nada resiste a uma situação dessa. Olha, com muita dificuldade, eu consegui voltar para a presença do Senhor. Só quando eu tinha 35 anos, depois de 10 anos nesse deserto, sofrendo, fazendo as pessoas sofrer que vocês não podem nem imaginar, influenciando pessoas para o mal, com muita dificuldade eu consegui voltar. Agora, eu queria falar para você que está me ouvindo, se você é um jovem viciado, se você tem desejo ou curiosidade de entrar por esse caminho, não vá. Se você ainda está nesse mundo, volte enquanto é tempo. A vida é muito passageira, eu perdi tempo, não tem como recuperar esse tempo perdido e o mal que eu fiz à minha família, à minha casa. E muitos amigos meus já morreram, eu tenho 3 amigos que morreram de AIDS, 2 que foram assassinados, 3 suicidaram, matou a esposa numa chacina, o filho e o cunhado. Ele era um escultor famoso da cidade de Saquarema. Então, só tragédia. Eu fui um das poucos que salvei nessa situação. Então, pode ser que não haja tempo para você. E eu queria aproveitar essa oportunidade para falar para você, mãe, que ora, você que intercede pela vida de alguém, não deixe de orar. A minha mãe, com muito pouco conhecimento bíblico, entendimento, ela cria que só Jesus Cristo podia me tirar dessa situação, me livrar. E ela viu a glória de Deus na minha vida. Ela pode ver. Viu? E eu queria também aproveitar essa oportunidade para oferecer ajuda. Se você é um viciado e precisa de ajuda, se você é uma mãe que está lutando, sofrendo com o filho, sofrendo com o esposo, nos procure lá na igreja, na primeira igreja batista. Fica na Rua Varginha, número 84, no centro de Patinga. Nós nos reunimos às quinta-feiras, 19h30, aos domingos também, nesse mesmo horário. E será um prazer recebê-lo e poder ajudar e compartilhar de tudo que Jesus tem feito na nossa vida e tudo ainda que Ele ainda vai fazer.